Obrigado, meu querido. Elias, Obrigado, sempre que Elias. tiver oportunidade, me dá um toque e a gente marca aqui, viu? Que é Tá um bom. espaço aberto. Um Abraço, viu? Valeu, Elias. Queridos, 10h37, quem quer fazer pergunta pro Márcio? Vai lá, Vinícius, tua vez. Tava mutado aqui. Eu quero sim, viu, Márcio? Aproveitar aqui que só estamos... Você viu que deu certo, Vinícius? Vinícius tava morrendo de medo. Falou, porra, um monte de gente na live, será que vai dar certo? Tá sendo ótimo. Eu tava vendo como... Foi ótimo, tá sendo ótimo, vendo como essas perguntas... Mas eu quero aproveitar que só tá o Márcio aqui e falar um pouquinho do Rio de Janeiro. Teve um advogado, isso foi uma notícia que saiu ontem no consultor jurídico, me chamou bastante atenção, o doutor Leandro Melo Frota. Ele fundamentou ali um pedido à PGR para que haja uma intervenção na Alerj. Uma intervenção na Alerj e que o governo do Rio de Janeiro continue sendo exercido, né, o cargo de governador continue sendo ocupado pelo presidente do TJ, o Ricardo Couto. Ele cita que é um cenário de corrupção institucional sem precedentes na Alerj. Ele fala que ela foi cooptada por organizações criminosas que abalou a democracia no Estado e essa captura impede a superação da crise pelos meios tradicionais. Então, eu queria primeiro te perguntar isso, se a atual legislatura da Alerj tem conserto. E o que você acha que deve acontecer com o Estado do Rio de Janeiro? Quem ele deve ser governado até que se tome posse o novo governador, Márcio? E se você espera que seja possível que o Rio de Janeiro eleja uma Alerj um pouco melhor em outubro? Bom, vamos lá. Primeiro, o pedido do doutor Leandro Frota é um pedido sui generis, como a gente diz no direito, né? É um pedido único, de caráter muito específico e excepcional. O Rio de Janeiro é especialista em criar isso, né, Márcio? Eu ia dizer isso. A gente aqui no Rio de Janeiro vive um cenário que também é sui generis, né? É aqui no Rio de Janeiro uma característica... Só um detalhe, desculpa. Se o Ministério Público de São Paulo não fosse tão coluído com o Poder Executivo, muitos governadores daqui já também teriam sido presos, viu? Não tem nenhuma dúvida. Aliás, eu ousaria dizer que são poucos os estados do Brasil que não teriam o mesmo grau de repetição ou de recorrência de prisão de seus governadores, porque os esquemas de corrupção que são encontrados aqui no Rio de Janeiro são facilmente replicáveis e eu diria provavelmente replicados em vários estados do Brasil, né? O contrato, a rachadinha dos contratos, o superfaturamento de contratos com empresas que são concessionárias de serviço, ou de energia elétrica, ou de água, ou de transporte, né? As mochilas de dinheiro que vão para um lado ou para o outro, o superfaturamento de contratos, né, de prestação de serviço, de mão de obra, de limpeza, né, de asseio público, eles não são exatamente uma exclusividade do Rio de Janeiro. Nós somos aqui, é verdade, muito criativos, né? A gente faz aqui umas coisas de fato muito diferentes, porque o Rio é essa terra da criatividade e da inovação, inclusive, às vezes, utilizada para o mal. Mas não é uma exclusividade carioca nem fluminense, isso é importante pontuar. De toda forma e de todo modo, nós vivemos aqui, eu brinco que aqui a gente tem uma faca de dois gumes que chama-se Rede Globo de televisão. A Rede Globo, o ônus e o bônus de ter a Rede Globo no nosso território, né? Ela é o quarto maior conglomerado de mídia privada do planeta Terra. Ela emprega aqui alguma coisa em torno de 14 mil trabalhadores no estado do Rio de Janeiro, então, no estado do Rio de Janeiro, e mais precisamente no município do Rio de Janeiro. Então, ela, de fato, movimenta a economia, paga impostos. Ela, como empresa, digamos assim, é bom tê-la no estado do Rio de Janeiro, é bom tê-la no nosso território, porque isso movimenta a economia. E, desse ponto de vista, ótimo. Então, o gume que corta ao lado esquerdo funciona. Agora, o gume que corta para a direita significa que qualquer roubo de padaria que aconteça no Rio de Janeiro é um acontecimento nacional. Porque aqui, se um cidadão tomar um tiro em Ipanema, isso sai no Jornal Nacional, isso não sai no jornal local. Então, a gente tem o ônus e o bônus de ter uma grande empresa, um enorme conglomerado de mídia, que faz com que tudo que aconteça aqui ganhe grande repercussão. E isso também está na política carioca, na política fluminense, que tem ganhado contornos mesmo de páginas policiais, né, ao longo dos últimos anos. São dos oito últimos governadores que passaram, né, pela governança aqui do estado do Rio de Janeiro, dos que estão vivos, 7 foram presos ou caçados. Não é qualquer coisa, né? Aqui com o registro honrosíssimo da Benedita da Silva, né? Hoje deputada federal, mas que foi governadora, foi senadora e concorrerá de novo, aí está na pré-candidatura dela a um novo mandato ao Senado Federal.
fundamental e importante para o nosso campo democrático aqui no Rio, ladeada no campo democrático pelo Márcio Ayer, que é o presidente do Sindicato de Comerciários aqui do estado do Rio de Janeiro, membro também do glorioso Partido Comunista do Brasil. Então, há esse campo colocado à prova. Eu acho que hoje, Vinícius, é indubitável que o trabalho que o desembargador Ricardo Couto realiza na governança interina do estado do Rio de Janeiro tem se transformado num símbolo de que é possível que o Rio de Janeiro possa ser governado de maneira honesta e correta, né? Ele relatou numa recente entrevista a Páginas Amarelas da revista Veja, né, dizendo sobre um contrato, por exemplo, que eles encontraram durante a auditoria, que pagava para que um determinado professor desse aulas online para os servidores do governo do estado, alguma coisa como 50 milhões de reais por 40 aulas online. Veja, talvez exista gente que valha R$1 milhão a hora. O trabalho do professor sendo valorizado e você reclamando. Mas essas aulas não eram sequer gravadas. Então, veja, eu poderia dizer o seguinte, eu vou pagar caro por essa aula, porque isso vai criar um material didático que vai ficar licenciado pelos próximos 10 anos, 15 anos. Vá lá, acho meio absurdo ainda assim o valor, mas tudo bem, né? Não, esse material... Que aí seria um investimento, né? Isso, não, olha, eu não vou dar treinamento, na verdade, 50 milhões é por 10 anos, essas 40 aulas vão ficar licenciadas por esse período todo, e a partir disso, então, ela está disponível por esse período. Ótimo. Quer dizer, ótimo não, ainda é muito dinheiro, mas vamos lá, teria alguma justificativa. Mas pior, amigos, segundo o Ricardo Couto, nessa auditoria, encontrou-se que os inscritos nas aulas que esse professor dava tinham CPFs até de pessoas mortas. Então, assim, é realmente um governo sobrenatural, o governo de Cláudio Castro, porque até os mortos recebem informação do governo. O que a gente tem hoje, portanto, é o Ricardo Couto fazendo um processo de limpeza administrativa, revertendo um cenário deficitário para o governo do Estado. Vale lembrar, já foram exonerados mais de 3 mil funcionários e o governo do Estado do Rio não parou, ninguém deixou de ser atendido na UPA, ninguém deixou de ter o policial fazendo a ronda, ninguém deixou de ter sua casa com incêndio apagado porque exonerou um bombeiro, não. Já foram 3 mil, o governo do Estado não parou e ele diz que provavelmente mais outros 3 mil irão embora. É claro que a solução não é uma intervenção, é claro que a solução não é que o Ricardo Couto fique para sempre, porque se a gente acredita na democracia, a linguagem dela é a política. Então nós precisamos que ele permaneça até o limite do processo eleitoral, porque este é o lugar onde o povo do Rio de Janeiro vai poder, de posse dessas informações, tomar uma decisão que construa uma nova maioria política e que permita que a gente retome o Rio de Janeiro para o povo do Rio de Janeiro. Isso passa pela eleição de governador, onde hoje, dos nomes postos, a gente tem manifestado apoio, né, a partir do Partido Comunista do Brasil, ao Eduardo Paes, é quem hoje acumula um conjunto de forças no campo democrático possível de coordenar e de reorganizar o estado do Rio de Janeiro, ainda mais agora, né, pegando um cenário já fascinado pelo desembargador Ricardo Couto, e, obviamente, eleger uma nova Alerj, que hoje, Vinícius, dos 70 deputados que estão lá, se eu conseguir citar 7, que são, assim, linha reta, limpinho, talvez eu tenha alguma dificuldade. E eu não sou alguém exatamente longe da política, eu sou alguém bastante próximo dela, acompanho ela cotidianamente, acompanho as sessões, as votações na Alerj, que nos últimos tempos se dedicou, para eu te dar um exemplo assim, bastante potente, com o Estado do Rio de Janeiro prevendo 19 bilhões de reais de déficit, o Estado do Rio de Janeiro sendo governado por um interventor, porque, claro, ele está na linha sucessória, é constitucionalmente correto, mas não é alguém da política fazendo a política. Então, de uma certa maneira, é uma intervenção, né? E aqui eu estou usando uma intervenção do ponto de vista político, tá? Não do ponto de vista constitucional. Esse Estado que tem essas dificuldades teve como prioridade a votação, há cerca de um mês atrás, como prioridade a votação da lei que obriga a criação em repartições públicas, em prédios públicos, em universidades públicas, de criação do banheiro de gênero neutro. Então, o Estado tem todas essas dificuldades e a preocupação da Alerj é votar o banheiro para pessoas trans, para que mulheres trans não frequentem o banheiro de mulheres cis. E veja, de verdade, esta é a preocupação que a gente tem para o Estado do Rio de Janeiro, é isso que a gente está precisando debater agora. Não são novos programas de investimento, não são novos programas que criem uma governança, um compliance, um controle sobre as relações do poder público com a iniciativa privada. A gente não tem a menor capacidade de pensar um novo Rio de Janeiro se a gente não superar essa Alerj que lá está e, portanto, sem permitir que, neste momento, o governador Ricardo Couto, o desembargador Ricardo Couto, conduza o processo de construção ou de limpeza institucional que ele tem conduzido ao longo do final desse ano, garantindo a passagem de faixa para o governador eleito lá na data de 5 de janeiro, que é a nova data de posse constitucional do Executivo, né, tanto nacional quanto estadual.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!